qual foi o teu primeiro contacto com o trabalho? Onde é que trabalhaste? Olha, o meu primeiro contacto foi Vender. na Macro. Vender o Foi na jogo. Macro. Foi na Macro. E aí tenho que agradecer ao Carlos Mendes, porque na altura ele era diretor da linha Castanha. E pá, não sei o que é que ele viu em mim, mas viu alguma coisa Algum certamente. profissional? E porque eu tinha um português incrivelmente horrível. E agora voltamos aqui à tua vida profissional. Qual foi o teu primeiro contacto com o trabalho? Onde é que trabalhaste? Olha, o meu primeiro contacto foi Vender. na Macro. Vender o jogo. Foi na Macro. Foi na Macro. E aí tenho que agradecer ao Carlos Mendes, porque na altura ele era diretor da linha Castanha. E pá, não sei o que é que ele viu em mim, mas viu alguma coisa Algum certamente. profissional? E porque eu tinha um português incrivelmente horrível. Pá, o meu português naquela altura era... E eu não sei se... Mas pronto, a questão é Mas que... conseguiste vender, não? Conseguia vender. Pá, eu tenho ideia, tenho histórias engraçadas. Sabes que tive 2 períodos na Macro. Desde outubro de 99 até março, que foram os primeiros 6 meses que depois acabei por sair para uma outra empresa a vender produtos químicos na área e papel de grandes formatos aqui em Coimbra. E depois numa segunda fase, já passado uns anos, em 2008 até 2010, acho eu. Voltaste. Voltei à Macro, não, de 2006 até 2008, assim é que foi. Voltei à Macro a fazer um part-time, fazia horário da noite. Na noite. Sim, aí já era meu diretor, o António Dias. Ah, ok. Sim, Chefe. na parte da papelaria, Da exatamente. Pratana. E que memórias tens desses tempos? Opa, só guardo boas lembranças da Macro. Eu tenho histórias a sério. Eu lembro-me uma muito boa de clientes. Sabes que a Macro há 2 fases. A Macro em 99 era praticamente em Coimbra. Eu lembro-me que em Coimbra havia pessoas que sentiam-se orgulhosas de conseguir o cartão da Macro. Eu consigo, eu sou cliente da Macro. Eram sócias. Só tendo cartão, sou sócio. E então, mas também havia pessoas exigentes e... Sim, sim, é tudo. É. Que não gostavam, aqueles que não gostavam Sim. da Macro. Pá, Porque mas é que vieram para cá? E então houve uma vez, eu lembro-me, estava eu a atender uma pessoa e trabalhávamos na parte de eletrodomésticos, que é linha castanha e linha branca, e eu dei à pessoa uma torradeira. Pá, eu não sei se a pessoa, já não me lembro que cor é que a pessoa tinha tido, mas entretanto ou pediu branco e eu dei amarelo, uma coisa assim. E a pessoa saiu, voltou a reclamar e estava lá o Carlos Mendes de permanência. E o Carlos Mendes chama-me e disse: então este senhor disse que lhe deste uma torradeira amarela em lugar de dar-lhe uma branca. E eu, desculpa lá, fui lá fazer a troca e o Carlos Mendes disse assim: desculpe lá, ele como é que se... quando não se vê as cores, está-me a falar... Daltónico. O Carlos Mendes disse assim: desculpa lá, o rapaz é daltónico. E o senhor, bem me parecia pelo sotaque. Muito bem. Essa é uma muito... Estava notório. Era um sotaque mesmo ali. Mesmo dos países dos dálmatas. Os daltónicos, isso é mesmo para a voz que a gente escolhe. Mas foi uma fase boa. Lembro-me, naquela altura, não sei se era moda, mas vendia-se muito esquentadores catalíticos. Eu sonhava com essa porcaria, porque eu lembro-me de estar a dormir e dizer na cama, dizer assim: já o atendo. Era tudo. Olha, Hugo, o que é que aprendeste lá na Macro mesmo? Fora essas brincadeiras, foi... O espírito da equipa,
percebi, naqueles anos havia um espírito de equipa grande na Macro, porque trabalhávamos todos por turnos, então ajuda. Mas acho que isto tem muito a ver com a cultura, e depois eu percebo que isto tem muito a ver com a cultura do povo português, de gostar de ajudar. Eu sentia-me ajudado por todos os colegas na Macro, não há ninguém que me tivesse virado as costas no momento em que eu precisasse de ajuda. Todos os colegas disponibilizavam-se em ajudar a todos. E essa é uma das coisas que eu aprendi lá na Macro, sendo o meu primeiro contacto com o mercado de trabalho. E acho que sim. Sentiste Senti-me acolhido. E isto era transversal em todas as secções. Não havia secções que fossem diferentes a outras nesse sentido. Acho que sim. Olha, depois sais da Macro e sei que vais para um projeto teu, mais o colega que lá estava, que eu já não me lembro do nome, sinceramente. O Wilson. O Wilson, já não me lembro. Sim, mas isso foi uns anos depois, porque eu... não foi logo quando saíste da Macro? Não. Quando eu saio da Macro em 2000, vou como comercial para uma empresa que era a Lima Mayer, em Coimbra, que era ali na Carlos Seixas, que vendiam equipamentos de grandes formatos, papel heliográfico, na altura usava-se muito para os arquitetos, e vendiam também, tinham uma outra área de produtos químicos e materiais para piscinas. E fui recrutado na Macro. No fundo, estava a atender a pessoa, e a pessoa depois, isto foi em fevereiro, a pessoa é que depois me falou que se tinha interesse na área comercial, por aí adiante, e o receio era o meu português não é bom, mas explicou-me o que era para fazer. Entretanto, ainda não tinha carta de condução, tinha que tirar a carta de condução para poder trabalhar como comercial. E então inscrevi-me na escola de condução. Ali foi o meu sogro, deu-me uma ajuda, adiantou o dinheiro para a carta de condução. E depois lá na Macro, quem também me ajudou foi porque conhecia lá os responsáveis da escola para acelerar o meu processo. Foi o Costa, que estava lá embaixo nas reparações, que agora está nos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Era o Kama Sutra. Grande homem. E pronto, acabei por ir para esta empresa. Então, mas a tua dificuldade, então, ao início mesmo, foi língua? Eu sentia que sim, porque, como eu te digo, eu não sou... Se eu fosse uma pessoa mais extrovertida, eu não queria saber. Mas eu sempre fui uma pessoa muito mais introvertida, mais reservada, e tinha sempre receio de que ser mal interpretado. Eu não gosto que ser... Assim, eu gosto muito do humor, mas não gosto de sentir que estão a gozar comigo. E então, era isso que me incomodava, de perceber que às vezes pudessem estar a gozar comigo quando falavam, e aconteceu. Na altura, alguns clientes gozarem comigo por causa do sotaque. E sentias-te revoltado? Opa, isso foi... Ou compreendias? Não, porque, olha, dessa vez foi mesmo... eu até partilhei isto uma vez lá na empresa onde eu estou, com alguns colegas. Isto foi... fui entregar, não vou dizer o nome da empresa porque eles ainda estão no mercado, fui entregar papel em grande formato para esta empresa, para o departamento de arquitetura que eles tinham, que era uma grande empresa daqui de Coimbra, e comecei a falar, e a pessoa começou ou a não entender ou a fingir que não entendia. E obrigou-me a repetir como umas 4 ou 5 vezes a mesma coisa, mas começou-se a rir. E sentiu-me tão mal que comecei logo ali a olhar para a pessoa, e me começaram a vir as lágrimas aos olhos. Peguei nos documentos, deixei aquilo que tinha a deixar, vim-me embora para o carro e comecei a pensar: o que é que eu estou aqui a fazer? De raiva, comecei: o que é que estou aqui a fazer neste país? Então, foi nesse momento que estiveste perto de desistir, foi? Pá, não foi desistir, mas foi de... provavelmente sim, provavelmente foi assim, não tenho que me sujeitar a isto. Né?
E, entretanto, passado umas semanas, já não sei, eu tinha que trabalhar, Claro. e passado umas semanas, ou passado uns dias, já não sei, liguei para uma cliente olha, bom dia, fala Hugo Oviedo, da Lima Mayer, e ela, como é que eu não vou saber quem é? Com esse sotaque é impossível não perceber quem é. Mas assim, descontraída, muito bem, e eu penso assim, mas é mesmo isto? Isto é que é a diferença. O meu sotaque vai fazer a diferença para todos os outros consultores. Então houve aí uma mudança de olhar para aquilo que me tinha acontecido nesta empresa, para a forma como esta senhora me tinha recebido, que me tinha identificado logo com quem é que estava a falar. Claro. E então eu percebi assim, afinal isto não é um defeito, Mas é uma virtude, virtude. e algo que me diferencia dos outros consultores, dos outros comerciais que estão no mercado. E então comecei a olhar para isto de outra forma e siga. Então, e depois estás nessa empresa e vais para... Entretanto, o diretor desta empresa sai e cria a sua empresa de construção de piscinas, convida-me, eu vou com ele. Entretanto, Entretanto, eu saio dessa empresa e estive numa empresa que vendia equipamentos audiovisuais, que era Visual Dados, que ainda está no mercado. Estive a trabalhar com eles 2 anos e depois fui 1 ano a Móveis Lobo. Estive a trabalhar com o Emanuel da Móvel Lobo durante 1 ano e nesse último ano onde eu estive na Móvel Lobo, o diretor da empresa onde eu estive vai-se embora de lá e cria a sua própria empresa e convida-me como comercial da empresa. Mas as coisas não estavam a correr bem e eu até tinha alguma carteira de clientes e, entretanto, apostei. Decidi apostar. Já me tinha separado na altura, que isto já estamos em 2004, 2005, que foi quando eu voltei à Macro. Quando eu me separei, voltei à Macro, porque quando eu me separei, comecei, uma pessoa divorciado, comecei a sair muito, a gastar muito. E então percebi assim, isto não pode ser, isto tem que ter um limite, tenho que ocupar o tempo. Então trabalhava durante o dia a vender mobília com a Móveis Lobo, à noite fazia o part-time na Macro da meia-noite, das 8 à meia-noite. Assim não gastavas, ganhavas. E depois, aos fins de semana, comecei a trabalhar como barman no Ar de Rato. Então, pronto, também do fim de semana, em lugar de ir lá beber uns copos... ganha-se conhecimentos, atenção. Sim, também. Principalmente os copos. E então, pronto, foi onde eu conheci, na altura, o Wilson, a trabalhar na Macro. E lançámos-nos, os dois juntos, estivemos com o projeto até 2010, as coisas não correram bem, acabamos por encerrar a empresa E o que é que faziam? Montagem de equipamentos para piscina e construção de piscinas. Ok. Sim. Okay. Aquilo até... E lavar, não limpar as piscinas? Sim, manutenção. Fazíamos a manutenção. A jardinagem não? Era só piscinas. Piscinas. Então eras o homem da piscina, não é? É verdade, ali entrar tronco nu. Foi uma altura porreira. Foi uma altura onde eu aprendi muito. Foi um desafio. Foi uma altura onde eu aprendi muito. Lidar com pessoas diferentes, lidar com equipas de trabalho, porque depois tínhamos algumas empresas com quem fazíamos subempreitadas. Foi uma altura diferente, sim. Pronto, entretanto aquilo não correu bem, veio a crise nos Estados Unidos, aqui também, arrebentou a crise cá, e ainda tentei ficar com a empresa, não nos entendemos, então o objetivo foi fechar, e fechamos assim aquilo. Mais descansado. Bem, agora vamos mudar um bocadinho o ritmo. Tenho aqui uma rúbrica de respostas rápidas, não podes pensar muito. Ok. Tens sempre 2 opções e tens que escolher uma, ok? Ok. Preparado? Perguntas e respostas. Ok. Sucesso ou felicidade? Felicidade. Dinheiro ou tempo? Tempo. Portugal ou Peru?
Pois é. Portugal, tenho cá os meus filhos. Ok. É arriscar tudo ou jogar pelo seguro? Arriscar. Família ou carreira? Família. Ser respeitado ou ser amado? Ser amado. Dar ou receber? Dar. Gostas mais de dar do que receber? Epá, eu vejo a liderança como um acto de dar, um acto de servir. E acho que é das coisas que mais... das coisas que eu aprendi na empresa onde eu estou neste momento. Que estar à frente de um projeto não é exigir, antes pelo contrário, é nós darmos o suficiente para que as pessoas rindam o melhor que eles conseguem rendir. Ok. Bem, boa. Já deu para perceber um bocadinho mais da tua forma de pensar. Vamos voltar então à tua história de vida e a pergunta já a seguir é como, mesmo agora estavas a falar dessa empresa, como é que entraste no imobiliário? Não nesta empresa, no imobiliário. Sim. Pá, isto já foi em 2012, em maio. Também uma altura em que, quando encerramos a empresa de construção de piscinas, em finais de 2010, 2011 estivemos ainda naquele processo, de encerramento, e em finais de 2011 começou a lançar currículos para várias empresas. E imagina, na altura da crise, nunca te chamavam, ou poucas empresas chamavam as pessoas. O meu único conhecimento e o meu currículo era 6 meses na Macro, 2 na Visualdade, uma na Móveis Lobo e este outro para as piscinas. Nas piscinas, esses intervalos. E sempre na área comercial, portanto tinha que ir para a área comercial. E, entretanto, fui chamado para a ERA e para uma empresa do Grupo Lena para vender máquinas agrícolas em Leiria. Só que... O teu amigo do Sócrates. Passamos já a falar. Não é? E o que acontece? Eu ouço o projeto da mediação imobiliária, porque no fundo era algo que eu, quando olhava para os anúncios, falavam comissionistas, que era como divulgavam alguns anúncios na altura, não me chamava a atenção, mas quando percebia o projeto e a carreira da mediação imobiliária, pensei que aqui, quanto mais te esforças, mais vais ter. Enquanto na outra empresa que eu tinha a possibilidade de estar, que era o Grupo Lena, tenho o meu ordenado base e algumas comissões em função do que eu vou vendendo, mas não vai muito por ali. E acabei por entrar na ERA. Foi em 2012, foi um primeiro ano onde eu só fazia arrendamentos. Correu, desde o meu ponto de vista, pelo menos muito bem. Muito bem, porque conseguia ganhar mais dinheiro do que alguns consultores que estavam a trabalhar na parte das vendas. E fazia... Eu não quero exagerar, mas eu tinha dias em que fazia 10 visitas por dia, 15 visitas por dia para os arrendamentos. Aquilo era uma coisa incrível do nosso trabalho. E depois, na parte da angariação, tínhamos um objetivo de angariar 20 apartamentos por mês. E eu e um colega meu que depois entrou também para os arrendamentos, que por sinal também é o Hugo Pedro, andávamos os dois a guardar já angariações para o mês seguinte, porque já tínhamos o objetivo cumprido. Então, sim, aquelas jogadas. Exatamente. E pronto, comecei ali como consultor. O primeiro ano de arrendamentos correu muito bem. O segundo ano comecei na parte da venda, isto 2013. Correu bem, fiquei em terceiro lugar em termos de faturação na empresa. No quarto ano, em 2014, fiquei em primeiro lugar. Depois passei para diretor comercial de uma das lojas que tinha o franchizado da ERA na Rua da Sofia. Estive lá um ano e em 2015, em 2016, finais de 2016, em janeiro de 2016 tinha aberto uma imobiliária nova em Coimbra, que tinha acabado de chegar a Portugal, que era a Keller Williams, que é onde estou agora.
Então isso foi o momento da viragem. Sim. Me apresentam o projeto para a Keller Williams, algo diferente, com um sistema de comissões mais apelativo e um processo diferente onde olhavam para o consultor como o centro do processo, não como a ferramenta que faria para ganhar dinheiro a empresa. E então comecei a perceber que o centro do negócio estava focado no crescimento do consultor. E então custou-me, porque foram 4 anos em que estive na mediação imobiliária na Era, mas a decisão pelo meu futuro e o futuro da minha família era clara. E então acabei por sair da Era e passei para a Keller Williams. Em 2016, 2017 foi um grande ano, fiquei em primeiro lugar aqui em Coimbra e entre os 100 melhores a nível nacional. Em 2018 fiquei por 500 euros, um arrendamento, em segundo lugar aqui em Coimbra. E foste sempre subindo? E fomos sempre subindo. Em 2018 contratei uma assistente, que é a filha da Luísa Santos, que trabalha connosco na Macro, ok. a Kátia. Fizemos o percurso em 2018. Em 2019 continuávamos já na fase de crescimento, estávamos já num ritmo bastante grande e estava a pensar em ir buscar uma pessoa para que faça o trabalho de consultor só de clientes compradores e eu só faria as angariações, que é o trabalho do consultor. Só que em 2019, em abril, o francisado da Keller Williams e outros francisados na altura decidem dar um passo ao lado em relação ao projeto da Keller Williams e criam um grupo novo e deixam-nos a nós sem chão. Sem chão. Porque quando eu entrei na mediação imobiliária em 2012 foi vamos ver o que é que dá. Em 2013 e 2014 as coisas começaram bem e comecei a olhar para esta profissão como isto consegues ter, vale a pena, é algo onde tu consegues ter uma carreira que desde que faças o que tem que ser feito consegues ter estabilidade, porque há quem veja o negócio da mediação imobiliária com altos e baixos, mas fazendo as coisas bem consegues ter uma estabilidade. E é importante nesta carreira da mediação imobiliária também teres credibilidade. E passar da Era para a Keller Williams já tinha sido um salto que eu dei porque queria melhorar a minha vida, mas obrigarem-me a passar depois da Keller Williams com eles para um projeto que eles decidiram criar na altura, nem eu me sentia confortável, nem a imagem que podia transmitir para o mercado era a correta, porque senão iam pensar que eu andava aqui saltapozinhas, ando aqui, nunca estava em imobiliária nenhuma. E quando eles deram este salto, quando deram este passo ao lado, nós falamos para cá para lá do Portugal, os senhores da Keller Williams Portugal, os donos do Master aqui em Lisboa, e em conversas com eles eu queria ser consultor, queria continuar com a minha equipa. Logo nessa altura para nós foi uma grande ajuda terem aberto o Market Center em Aveiro, então associámos-nos com a loja de Aveiro com o objetivo de continuar aqui em Coimbra. E o Nuno Ascensão, que é o dono da Keller Williams Portugal, disse-me assim: está na altura de seres tu franchisado aqui em Coimbra. E eu disse: mas eu quero ser consultor. E ele disse: mas tens... Dar um passo em frente. Eu disse: eu quero ser consultor. E entretanto, isto foi desde abril, maio, em várias conversas, até que começa um processo que se chama o Career Visioning, que é uma entrevista, que dura algum tempo. São várias entrevistas neste processo. Começamos a falar de ser o representante da Keller Williams em Coimbra, ser o responsável da Keller Williams em Coimbra. E eu digo: está bem, então vamos a isso. Juntamos aí um conjunto de consultores que depois o que é que acontece? Quando esta empresa decide dar um passo ao lado
do projeto da Keller Williams, como eu estava tão focado na minha carreira, eu não tinha noção sequer que eu pudesse ter alguma influência na decisão de outros colegas. E quando os colegas me perguntam o que é que tu vais fazer, eu disse, vou-me manter na Keller Williams. Então há um conjunto de consultores que se decidem manter comigo na Keller Williams. Confiaram em mim. E então, nessa altura, quando confiaram em mim, a responsabilidade disto ainda fica maior. E então, para nós foi, ok, então vamos começar. Arrendamos um espaço num cowork aqui no Monte Formoso, ao pé de onde eram as instalações da TMN há muitos anos, num prédio amarelo, 30 metros quadrados de cowork, 7 pessoas a fazer este trabalho de consultores. Então começou a parte do recrutamento de departamento processual, diretores comerciais, por aí adiante. E isto foi em junho, começamos aqui a trabalhar. Riram-se muito de nós, não nos deram nem 6 meses de vida, disseram que não íamos durar 6 meses, que não íamos durar 1 ano. Já estão lá há quantos anos? 7. 7. Já saímos de lá entretanto, um colega nosso, encontramos uma loja ali nos Combatentes, um colega nosso falou com um investidor, que a loja estava entregue ao banco, e falamos com um investidor para ser o nosso senhorio, garantimos uma renda e ele também acreditou em nós. Portanto, a responsabilidade não fazia mais nada a não ser aumentar. E isto foi em 2019, em novembro de 2019, tínhamos a loja pronta com obras e tudo a funcionar. Em março de 2020, Covid. Muitos mesmo, que até na restauração aconteceu isso. Pessoas que investiram e abriram e passado um mês tiveram que fechar, aquilo foi horrível. Mas vocês também não baixaram os braços, certeza absoluta, como eles? Não, tivemos um grande apoio do Master, e fizemos logo trabalhos, aprendemos a viver com o Zoom. Em termos da equipa de liderança, tive a sorte de rodear-me com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Não é ser mais inteligentes, estão mais tempo no mercado e têm mais soluções, certeza. Sim, mas não só dos Masters da Keller Williams, mas do staff que nós tínhamos aqui em Coimbra. As pessoas comprometeram-se para este projeto como se fosse deles também, claro. E o sentiam assim, e o viveram assim, e mesmo durante a pandemia eles nunca baixaram os braços. Claro. E repara, todos os dias acordávamos às 9 da manhã e a nossa rotina mantinha-se, eu dentro da nossa loja, são 3 andares a loja, e uma pessoa na cave, outra no resto do chão, outra no primeiro andar, e estávamos separados, e outros 3, éramos 6 na altura, e outros 3 ficavam em casa. Depois no dia seguinte trocávamos. E as formações, e aquilo que nós fizemos naquela altura foi dar formação. Que tínhamos 2 contas do Zoom, uma onde dávamos formação e a outra onde estava o Zoom aberto, os diretores estavam todos a trabalhar, só estava ali aberto, e os consultores que estavam em casa, se queriam companhia, se ligavam e se desligavam, só. E entretanto, na outra conta, havia formações. Foi a forma de nós conseguirmos sobreviver a essa situação. E sobreviver a que a equipa não dispersasse. Sim. E que a equipa crescer como equipa. Exatamente. E não agregar clientes que não havia hipótese. Sabes que a mediação imobiliária demonstrou ser tão resiliente nessa altura que o mercado imobiliário cresceu, por incrível que pareça. Porque as pessoas começaram a perceber que não gostavam dos seus vizinhos. Ou das esposas, ou dos maridos. Foi uma altura de muito divórcio. Foi. Sabes que estatisticamente os divórcios acontecem mais em período de férias.
Sim. porque as pessoas começam a conviver mais. A sério. E então, na altura do Covid, foi uma altura em que reinventámonos. Tivemos que criar scripts para fazer os telefonemas, criar formações, dar ferramentas, métodos de visitar casas, aqueles sapatos de salas de operações, luvas, máscaras, álcool gel em todos os carros. Até lá existia, era natural que nós, enquanto consultores, levássemos os clientes no nosso carro aos imóveis depois do Covid. Isso já não acontecia. E já não acontece agora. Os clientes agora vão praticamente diretamente, cada um nos seus carros. Dificilmente alguém vai no carro do consultor. E começamos a reinventar e a ter uma nova, a viver uma nova realidade. Olha, e porquê que KW, não é? Sim, a KW. E KW, e não outra. O que é que diferencia das outras? Ora bem, o projeto em si da Keller Williams é um projeto que está feito para que seja o consultor imobiliário a peça principal do... Repara uma coisa, em Portugal existem, desde há 20 anos pelo menos, umas com 18, tanto a Remax, a Century e a Houve uma Era. explosão Estas três marcas que vieram dos Estados Unidos já estavam em Portugal há muitos anos. Mas, apesar de serem diferentes, a semelhança que havia e que há é que, apesar de que os consultores são empresários em nome individual, eram tratados como funcionários, com horários de entrada, horários de saída, telemóvel era da empresa, a base de dados é da empresa, portanto, todos os clientes que tu angarias, introduzes no sistema e esse fica na empresa, não é? E o negócio da mediação imobiliária não é comprar e vender casas, é criar uma base de dados suficientemente grande e com a que comunicas com frequência, de forma que os clientes te escolhem a ti por aquilo que tu fazes e pela forma como tu trabalhas. E a Keller Williams, a diferença dos outros, dá-te essas ferramentas. A base de dados é tua. Tu falas com 500 pessoas e essa base tens um CRM onde só tu é que tens acesso ao nome e ao telemóvel dessas 500 pessoas. Portanto, trabalho que nós fazemos... Deixa-me só fazer a questão de... Tu estás a dizer que o consultor fica com esses dados, mas ele pode vir a costas e levá-los. Mas nós temos que ter confiança? Não é confiança, nós temos que ter a tranquilidade de perceber que a vida acontece e que isto é possível que aconteça. E por isso é que eu te digo, são empresários em nome individual todos. Então, o nosso trabalho é ter as ferramentas suficientes e criar um sistema suficientemente forte para que o consultor perceba que o negócio dele está a ser melhor levado conosco a fazer o back-office do que ele sozinho. Porque nós temos departamento processual com 2 solicitadoras em outsourcing. Temos 2 solicitadoras a tempo inteiro na loja. Temos 2 pessoas a fazer direção comercial. Temos um diretor de agência e a coordenadora. Para além disso, temos aquilo que seria um conselho executivo da empresa, que é formado pelos consultores mais produtivos da loja, onde vemos os consultores mais produtivos da loja que eles querem, que todos os anos o negócio deles cresça. Então encontramos quais são as melhores formas de trabalhar, as melhores ferramentas para que o negócio deles cresça. Então isto funciona como uma pirâmide. Se o negócio deles cresce, a pirâmide aumenta na ponta, mas vem parar aqui abaixo os consultores que acabaram de entrar. E então todos vão beber do mesmo conhecimento destes consultores. E acaba por ser um crescimento homogéneo de todos os consultores. Porque o consultor, quanto mais produz, mais ganha. Okay? Nós temos
sem lugar a dúvidas, somos a imobiliária que, em termos de comissões, mais paga no mercado. Damos formação contínua, tanto a nível processual, a nível... Mas deixa-me só aqui, no meio da imobiliária, não achas que... Bem, isto deve dar para todos, não é? Como diz, é mesmo no comércio, é mesmo... Sim. Não achas que há muitas imobiliárias... Tu falaste ali, essas americanas, Remax, etc, etc. Mas há muitos pequenitos, não é? Dá para todos? Dá. Assim... Ou estravam uns aos outros? O mercado imobiliário... Às vezes também há parcerias, não é? Sim, repara que nós... Só para eu compreender. Sim, repara que se há algo que aconteceu em Portugal desde que a Keller Williams veio, é que as imobiliárias começaram a pagar mais aos seus consultores. Logo por aí, a entrada da Keller Williams ao mercado português fez com que os consultores tivessem que ser melhor remunerados nas suas imobiliárias. Claro. Há imobiliárias que pagavam 25% aos seus consultores, ou 12,5% de cada negócio, começaram a pagar 35%, 40%. Imobiliárias que pagavam 40% começaram a pagar 45%, 50%. Outras começaram a pagar 60%. Nós, há um ponto em que os nossos consultores ganham 98%, praticamente todo para eles, para que o negócio deles possa crescer, para que eles possam ter dinheiro suficiente para investir em marketing, recrutar uma assistente, fazer com que... Há um livro que o livro de Robert Kiyosaki, que fala sobre as formas de ganhar dinheiro. E então, o seres empregado, né, vendes, trocas tempo por dinheiro. Seres autoempregado, também trocas tempo por dinheiro, mas é o teu tempo, quanto mais te esforças, mais dinheiro ganhas. Depois, seres dono de um negócio, portanto, tens um grupo de pessoas que estão a trabalhar e que eles ganham dinheiro e tu ganhas dinheiro. E depois, seres investidor. E o objetivo é mesmo esse, que as pessoas percebam que não são empregados, que são autoempregados, e que o caminho deles é serem donos de um negócio, portanto, torná-los empresários, mudar-lhes a mentalidade de que não trabalham para ninguém, trabalham para eles, e que sejam empresários, que tenham mentalidade de empresários e que pensem em que o crescimento deles só vai acontecer se há pessoas que estejam a crescer com eles ao lado. Então começam a recrutar uma pessoa para que eles ajudem a gerir a base de dados, para que eles ajudem na parte documental, e assim eles vão crescendo. De forma que depois esse dinheiro que eles vão tendo o possam começar a pôr a trabalhar para eles, que é começarem a investir. Okay? Então, esse é o objetivo. E então temos ferramentas e formações para que os consultores possam perceber em cada momento qual é o seguinte passo na carreira deles. Mas claro que tudo isto é um percurso que muito longo. E duro. É duro na medida em que também compensa. Okay? Nada, se nós, a mediação imobiliária é um negócio simples, mas não é fácil. Porque o consultor, e depois tem outra particularidade, é a profissão mais justa que existe. Porque quanto mais te esforces, quanto mais tempo lhe dediques, o retorno vai ser maior. E não estamos a falar em termos de dinheiro, pouca coisa. Nós temos consultores que estão a ganhar 300, 400 mil euros por ano. Nós temos um miúdo, que ele tem 25 anos, o Alexandre Cotrim, que no ano passado ele levou quase 500 mil euros para casa. Se nós não lhe damos ferramentas para que ele perceba que esse dinheiro não é todo para arrebentá-lo, nós estamos a criar uma pessoa ou um monstro, ou estamos a criar uma pessoa de sucesso para a vida. Então,
através destas formações e deste acompanhamento, estamos a ajudá-lo a que ele perceba Sim. qual é o destino que ele tem que dar dar. ao seu dinheiro. Claro, Não é? claro. E então, como ele, temos outros consultores também aqui em Coimbra. Mas com menos valores, mas no também, mesmo sentido. sim, menos valores, sim, mas não muito menos, 300, 200, até 100 mil euros é uma barbaridade, tendo em conta qual é o ordenado mínimo em Portugal. Pois, não é? claro, claro, é muito. Olha, e quando é que percebeste que a tua vida estava a mudar? Acho que quando a minha vida estava a mudar, há dois pontos onde a minha vida muda, e principalmente quando entro na mediação imobiliária e quando mudo para esta empresa. Mas quando mudo para esta empresa, para a nossa Keller Williams, não para Keller Williams, eu enquanto consultor, para a nossa Keller Williams. Foi aí no momento em que eu pensei que as coisas só podiam correr bem. Porque eu olho para isto como, não há plano B. Claro. Portanto, para mim, isto tem que correr bem. Isto só pode correr bem. E o meu foco é que isto corra bem. Tem que ser isso. E acabou-se. Acabou-se. Ok. Olha, diz. Não. E a Keller Williams tem uma particularidade que reunimos-nos todos os meses com os donos das outras lojas. Em Portugal há 31 neste momento, mas na altura éramos, com a saída de todas estas lojas, penso que ficámos 25 na altura, 24 ou 25. E estar reunido com pessoas que têm outra experiência de vida, têm uma mentalidade diferente em termos empresariais, obrigou-me também a eu próprio começar a preparar-me sozinho. Claro. Lembro-me que havia reuniões onde saía e ligava eu ao Diogo, que é o meu sócio, ele dizia assim: eu nem abro a boca porque eu tenho medo de dizer alguma parvoíce no meio destas pessoas que eu olho para eles com uma admiração de... Eles são muito inteligentes e percebem disto. Mas estás a aprender. Sim, e depois claro que uma pessoa começa obriga-se a ler, li muito, voltei a começar a ler muito, aprender muito, ver formações. Como estás a aplicar. Nem mais, é isso mesmo. Olha, Hugo, nos tempos livres, vamos falar de ti nos tempos livres, se tiveres os tempos livres, o que é que gostas? Ver filmes, ler, ouvir música? Sei que praticas desporto, não é? Sim, faço crossfit. E fazes competição, não é? Sim. Não é? Conta lá, o que é que gostas de fazer mesmo? Eu treino aqui em Eiras, no CFC Coimbra, ao lado dos armazéns da Duncake. Ah, sim. Sim, ali à frente. E durante o dia. Quando é com a minha filha, à noite, no Supera, ali ao pé dos bombeiros, aquele novo que abriu. Sim. Ah, ok. Por isso, costumo treinar, costumo ler nos tempos livres. Depois... eu tenho um problema, tenho um defeito, eu sou um workaholic. Eu estou sempre a trabalhar, estou sempre a fazer formações novas, estou sempre a analisar os números, estou sempre a olhar para aquilo que podemos melhorar. É a patrão. Porque o meu objetivo, eu parto com uma vantagem, eu fui consultor imobiliário, e então eu vejo o que é que eu precisava enquanto consultor imobiliário e trabalho para eliminar essas carências, e então começo a preparar coisas que eu vejo que são necessárias. Eventualmente vai acontecer. Por exemplo, agora a mediação imobiliária está muito à frente em redes sociais, marca pessoal e inteligência artificial. Então tenho andado a trabalhar muito em formações destes três pontos para eu poder entregar formação aos consultores também dentro da loja, para que eles não fiquem atrás em relação ao mercado. Pois, agora vê-se muitos vídeos de drones e sim, isto tem sido. Repara que a inteligência artificial é algo que tem
tem evoluído de forma incrível. No outro dia estive de férias, a primeira semana da Páscoa, e estava a ouvir uns podcasts sobre inteligência artificial, e eles diziam que em setembro do ano passado o ChatGPT fazia o trabalho, não me quero enganar, mas acho que era, o GPT estava a fazer num minuto o trabalho de 3 horas e meia de uma pessoa, em setembro. Em dezembro já era 6 horas e meia. Quase que duplicou em menos de 3, 4 meses. E a velocidade que isto há, se nós não estamos consistentemente a ser atualizados, um dia, quando olhamos, já temos alguém à nossa frente, e recuperar esse tempo perdido vai ser muito mais difícil se nós vamos... Agora tu tens que dar, então, um passo em frente para, o objetivo para estar é mesmo atualizado isso. isso. Ok. Olha, agora vamos inverter aqui os papéis. Agora vai ser daqui. Vai ser engraçado. Esta é a parte em que o convidado passa a entrevistador, ok? Tens total liberdade para fazer uma pequena uma pergunta. Queres fazer? Sim, claro que sim. Okay. Aceito o desafio. Ok, vamos lá então. Deixa-me... A pergunta é... Quem é que é o Luís Loio? Vamos começar por aí. Olha, o Luís Loio é um jovem de 58, vai fazer 59 anos, um homem que gosta da vida, gosta de trabalhar e gosta de fazer estas coisas, conversar com as pessoas, gosta de estar com convívios, com amigos, e gosta de fazer uma terapia que é andar de moto. Obrigado, boa pergunta, gostei disso, mas hoje o foco é em ti. Vamos voltar à tua história de vida. Chegaste ao topo de uma empresa, o sucesso mudou-te? Não. Eu quero acreditar que não. Pelo menos eu tenho feito tudo para ser sempre a mesma pessoa. Não sou uma pessoa de grandes extravagâncias, não sou uma pessoa não me sinto, pelo menos, atenção, provavelmente alguém que me veja me vê e diz que sou diferente. Há uma coisa que eu noto, é que o percurso que este processo de crescimento em termos de profissionais é uma viagem a nível profissional muito solitária. É um processo onde a maioria das vezes uma pessoa está sozinho a pensar o que é que eu vou fazer, qual é o passo seguinte para eu tentar melhorar. E não é porque não tenha ninguém à volta, porque tenho o Diogo, que é a pessoa com quem estou neste projeto, e estamos 100% focados nisto, mas é porque complementamos-nos nesse sentido. Ele é mais na parte, ele procura mais a parte do controle financeiro e essa parte, e eu sou uma parte mais operacional e às vezes eu digo, por exemplo, e nem sempre correm bem, né? Atenção, nós tivemos uma altura em que ele disse, vamos abrir uma pequena loja, um consultor vai abrir uma pequena loja em Lamego, não te preocupes, já está feito, mas vai abrir, não, já está aberta. Então eu fiquei, pronto, tudo bem, e as coisas acabaram por correr bem, mas ele aceita um pouco estas minhas loucuras, mas sim, não sinto que o sucesso me tenha mudado, pelo menos é a minha percepção. Mas sentes esse peso da responsabilidade? Sim, claro sim, que tem que ser. Isso é. Quando eu digo que não me mudou em termos de personalidade, a nível de... Porque nunca fui também de arrogâncias nem nada disso. Não, agora, que me sinto mais maduro, sim. Me sinto mais responsável, sim. E sou muito mais ponderado nas minhas decisões, sou muito mais... Apesar dessa da loja... Não, mas nas minhas decisões não era isso. Não era muito mais ponderado nas minhas respostas, provavelmente. Ok. Antigamente eu era uma pessoa muito mais explosiva. E esta parte de ter pessoas a trabalhar ao meu lado
também vivi em empresas onde a direção tinha uma outra forma de liderança, onde eu aprendi pelo menos aquilo que eu não quero ser. E então, nós, por exemplo, na empresa, aquilo que nós temos é liberdade para discordar em tudo. Claro. E eu tenho certeza absoluta que não sou o dono da razão, longe disso, e todas as pessoas... Eu já cheguei à empresa com ideias que, desde o meu ponto de vista, era uma coisa incrível, e quando estou a partilhar com o staff, eles me dizem assim, olha, isso não faz sentido nenhum. E depois, sim, começo a pensar, pois, realmente não estava a ver esse lado, ok? Pronto, mas sou muito aberto a ouvir opiniões dos outros, porque eu acho que são muito válidas. E normalmente a gente cresce é ouvir os outros também. Sim, sem dúvida. Claro, sem dúvida. Não podemos estar fechados num casulo e depois... Isso nunca vamos crescer. Não, assim não se cresce. Olha, diz-me, há algum erro que tenhas cometido e que aprendeste com esse erro? Sim, na primeira empresa. Foi. Soltar muito cedo delegar muito cedo coisas que nem eu tinha controladas. Okay? E é das coisas que eu fiz na primeira empresa que depois vieram trazer-me problemas mais à frente. E agora aquilo que eu faço é delego, mas estou sempre em cima. Perceber o que é que está a correr bem, o que é que não é uma coisa de desconfiança, mas é uma coisa de ver se as expectativas daquilo que estou a delegar estão dentro daquilo que eu quero. Claro. Então vamos delegando e vamos percebendo, analisando e, por exemplo, uma das coisas, está nesta mania dos números, todos os dias de manhã, das 9 às 9:30 da manhã, temos uma reunião onde todo o staff me diz o que é que fez nos números que eles são, que nos KPIs, mas é assim mesmo. O que é que fizeram no dia anterior para que a área que eles são responsáveis que cresça ter crescido. E então nós vamos ali analisando isso, e é uma forma também de eu perceber como é que está a desenvolver-se essa área. Ok. Olha, Hugo, eu posso te perguntar, ao dia de hoje, se te sentes realizado? Orgulhoso, sim, não satisfeito.